Vire a página e recomece. Todas as pessoas que têm o hábito de ler já sentiram aquela sensação de precisarem urgentemente acabar um capítulo depressa, para poderem ler o que vinha a seguir na história. Seja por pura ansiedade e aflição, pois não sabiam se algo ruim havia acontecido com o seu personagem favorito, ou seja por pura empolgação, pois a história estava tão boa que essa pessoa mal via a hora de continuar a ler. E em nossa vida é assim também, não é mesmo? Tem momentos em que estamos motivados, estamos empolgados por algo de bom que vai acontecer conosco, que nem conseguimos nos conter e mal conseguimos dormir de tanta animação. Por um outro lado, tem momentos em que as coisas estão tão ruins, incertas e preocupantes, que tudo o que gostaríamos é que acordássemos e percebêssemos que tudo não passou de um longo pesadelo. Se a nossa vida fosse um livro, volta e meia nos encontraríamos nessa situação, de querermos virar a página para vermos o que vem a seguir. Mas o que nós não percebemos, na maioria das vezes, é que, de um jeito ou de outro, a nossa vida é sim como um livro. Mas não apenas um livro que estamos lendo e observando os fatos se desenrolarem, mas sim um livro que eu e você estamos escrevendo. Olá, eu sou Edivaldo Oliveira e seja bem-vindo ao nosso canal Minuto Reflexão. Aproveite os próximos minutos para se encher de sabedoria, motivação e serenidade. Pois eu acredito que na maioria das vezes nós sabemos exatamente o que precisamos para ter uma vida melhor, para sermos pessoas melhores. Mas quando alguém vem de fora e nos diz isso, nós levamos mais em consideração. Nós enxergamos como um aviso para a nossa vida. E a partir disso buscamos uma mudança. Que tudo o que for ensinado aqui sirva para você como uma nova chance em sua vida. Virar a página é aquilo que todos nós queremos fazer quando estamos buscando por uma mudança, por um recomeço. Só que, como eu disse no início, não é possível virarmos a página em nossa vida da mesma maneira que fazemos quando estamos lendo um livro. Pois quando se trata da nossa vida, nós não somos apenas leitores, mas sim escritores. Todas as nossas atitudes, nossas escolhas, nossos passos e intenções, tudo isso que fazemos é como se estivéssemos escrevendo a nossa história. Porém, nem sempre fazemos as melhores escolhas, nem sempre temos as melhores intenções e nem sempre conseguimos agir com as melhores atitudes. Vamos escrevendo uma história cheia de erros, cheia de péssimas decisões, andando por caminhos sombrios, até que a nossa vida chega num ponto tão crítico que em nossa mente fica claro que a nossa história chegou ao fim e que a partir dali não há mais nada para ser feito que possa restaurar aquilo que foi perfeito e consertar o que foi quebrado. Mas isso não é verdade. De fato, muitas vezes, nos encontramos em situações em que parece que não há mais nada a ser feito, que chegamos ao fim da linha. Mas a vida é cheia de surpresas e oportunidades que podem nos surpreender e nos permitir recomeçar. Por mais que você tenha cometido erros e tenha escrito partes de sua história das quais você não se orgulha nem um pouco, veja só, você ainda tem o lápis e o papel em suas mãos, pois você ainda está aqui, você ainda está vivo. Então não desista de continuar e não tenha medo de tentar mais uma vez. Às vezes, tudo o que precisamos é virar a página e começar de novo, como se estivéssemos escrevendo uma nova história. É importante lembrar que a vida é uma jornada e que não importa quantos erros cometemos ou quantas vezes caímos, sempre podemos nos levantar
e seguir em frente. É claro que o que foi escrito no passado, tanto as coisas ruins quanto as coisas boas, não serão apagados. E tudo o que plantamos, nós iremos colher, seja de uma forma direta ou de uma forma indireta. Talvez as coisas ao seu redor vão continuar acontecendo normalmente e tranquilamente, mas em seu interior você vai sentir uma pressão muito forte, um medo avassalador. E talvez essa seja a consequência de alguns ou de algum dos seus erros, pois isso já será o suficiente para te fazer repensar tudo e mudar de atitude de uma vez por todas. Porém, mesmo com o passado já escrito e definido, nós ainda temos um futuro pela frente, uma página em branco, apenas esperando para que eu e você comecemos a escrever nela. Para isso, é importante deixar o passado para trás e se concentrar no presente. Aprender com os erros e as falhas do passado, mas não se prender a eles. É preciso ter coragem para enfrentar os desafios do presente e traçar um novo caminho para o futuro. É preciso desenvolver a sua confiança, buscar o autoconhecimento e aprimoramento pessoal para se tornar a melhor versão de si mesmo. Além disso, é importante lembrar que recomeçar não significa começar do zero. Todas as experiências que tivemos até agora nos moldaram e nos ensinaram algo, e isso pode ser usado como uma vantagem para a próxima fase da nossa vida. Não devemos ter medo de tentar coisas novas e diferentes, de sair da nossa zona de conforto e buscar novas oportunidades. É preciso ter a mente aberta e estar disposto a aprender e crescer. E entender que esse medo que nós sentimos nada mais é do que uma tentativa inconsciente de proteção. Uma tentativa que nós temos de tentar prever uma atitude ruim que poderíamos ter, ou um erro que poderíamos cometer. Mas não existe forma de assegurarmos que vamos acertar em tudo. Afinal, eu e você não somos perfeitos. Na verdade, estamos longe disso. A única certeza que podemos ter é a de que, mesmo que venhamos a errar, vamos errar tentando acertar. E mesmo que algumas atitudes que tenhamos sejam erradas, a nossa consciência estará limpa, pois saberemos exatamente das nossas reais intenções. Então não tenha medo de recomeçar, não tenha medo de tentar de novo e de virar a página. Pegar o seu lápis firmemente e recomeçar a escrever a sua história. Um convite a uma vida mais simples. Às vezes ouço passar o vento, e só de ouvir o vento passar vale a pena ter nascido. Essa é uma frase do grande poeta Fernando Pessoa, e é com ela que eu começo o nosso Minuto Reflexão de hoje. Todas as vezes em que nós nos encontramos com pessoas que estiveram presentes na nossa vida lá no passado, sejam aqueles parentes distantes que a gente costumava visitar nas férias, seja com alguma professora ou professor que tenha dado aula para nós, ou com nossos amigos antigos da rua onde nós crescemos, logo começam a surgir muitas memórias na nossa mente. E nós vamos compartilhando essas memórias com essas pessoas. É engraçado lembrar dessa época, pois por mais que existissem dificuldades e problemas, a única coisa que conseguimos focar é nas partes boas, nos bons momentos, nas boas sensações que a gente costumava sentir. E todas essas conversas e momentos de recordação do passado sempre terminam com a seguinte conclusão, que é a de pensar: as coisas eram melhores, as coisas eram mais fáceis no passado.
E esse tipo de conclusão nos deixa entristecidos quando olhamos para a nossa vida no estado que ela se encontra agora. Você não sente isso também? Que tudo está mais difícil? E que a simplicidade parece ter sido extinta? Para onde foram aquelas tardes de boa conversa, com um café coado na hora, que duravam tanto tempo, que quando menos percebíamos já era noite? O que houve com aquele barulho estético e eufórico das crianças brincando na rua, com as mais diversas brincadeiras? O que houve com aquelas festas de aniversário que nem tinham tantas coisas? Geralmente tinha um bolo e um jantar era servido, mas no fim todos estavam muito alimentados e felizes, pois a comunhão valia mais do que qualquer coisa. Para onde foi a simplicidade da vida? E a verdade é que a simplicidade da vida não foi para lugar nenhum. E sim, nós é que fomos longe demais. Começamos a ir na direção oposta de tudo aquilo que nos causa alegria, paz e aconchego. E começamos a nos aproximar daquilo que nos causa diversão, daquilo que alimenta o nosso ego e o nosso desejo de consumo. Trocamos boas conversas por likes em nossas publicações nas redes sociais. Trocamos o nosso tempo de qualidade com as pessoas que amamos por horas e mais horas de vídeos. E trocamos experiências com nossos amigos por bens materiais. Queremos ter cada vez mais visibilidade, mais entretenimento, mais autodesenvolvimento e mais dinheiro. E veja bem, nenhuma dessas coisas é ruim por si só. O problema é que estamos vivendo uma vida que está focada somente nisso. Todos os dias, a simplicidade nos faz um convite e nos chama para vivermos uma vida mais pacífica, com mais atenção aos pequenos detalhes que fazem a diferença e com menos ansiedade. Pois se tem uma coisa que essa vida nada simples e totalmente corrida que nós temos vivido produz em nós, é a ansiedade. Não conseguimos mais prestar atenção em nenhuma conversa que não seja através da tela do nosso celular. E na verdade existem pessoas que não estão conseguindo assistir nem mesmo a um filme que tenha um pouco mais do que 1h30 de duração. Pois quando se passam 20 minutos de filme, a pessoa logo pega em seu celular e começa a se distrair. A simplicidade da vida continua ao nosso redor, continua presente no nosso cotidiano e nós a temos ignorado constantemente. Buscamos a paz que costumávamos ter em diversas coisas, menos naquelas que costumavam fazer parte da nossa vida. Então, se você está buscando por uma vida mais simples, existem algumas atitudes que você precisa ter. A primeira delas é entender que nem tudo que faz parte do seu passado é necessariamente melhor do que aquilo que faz parte da sua vida no momento. Existe algo chamado memória afetiva, que é quando nutrimos um carinho muito grande por coisas do nosso passado e podemos jurar que elas são muito melhores do que tudo o que existe hoje em dia. Só que muitas vezes isso se prova como sendo uma mentira. E um bom exemplo disso acontece quando nós reassistimos a um filme antigo, que na nossa mente era um filme genial, incrível e perfeito. Quando a gente revê hoje em dia, mesmo conseguindo gostar do filme e sentir carinho por ele, nós logo percebemos que o filme não é tão perfeito quanto a gente pensava que ele era. E isso faz com que deixemos de gostar desse filme? Claro que não, mas nos deixa cientes de que todo esse apreço e admiração que temos por ele está mais ligado a uma memória afetiva do que a qualidade do filme em si. A mesma coisa acontece quando o assunto é simplicidade. Pode ter certeza que a sensação que você sente ao olhar para os mais jovens
e pensar o quão animado e divertido eram as coisas em sua época, será a mesma sensação que esses jovens irão sentir quando estiverem mais velhos e olharem para pessoas mais novas. Então, o que eu estou tentando dizer aqui é que, para voltarmos a ter uma vida mais simples, precisamos entender que algumas coisas mudaram e irão continuar mudando. Então, como podemos recuperar a simplicidade da vida? E a resposta é entender que a simplicidade não se encontra fora, mas sim no interior. Para ter uma vida simples e descomplicada, comece pelo lado de dentro. Faça um esforço para começar a valorizar pequenas coisas, como o cheiro do café passado na hora, que toma conta do seu olfato logo pela manhã. Valorize a presença das pessoas que estão do seu lado todos os dias, pois infelizmente costumamos tratar de qualquer jeito aquelas pessoas com quem convivemos diariamente. Comece a olhar as pessoas para além dos rótulos delas, para além da profissão que elas exercem ou da condição financeira que elas têm. Busque olhar nos olhos de cada ser humano que cruzar o seu caminho, pois cada um deles tem um universo inteiro dentro de si. Cada um tem as suas dores, as suas alegrias, suas derrotas e conquistas. A simplicidade nos faz um convite diário e já é hora de atender a esse convite e começar a viver uma vida mais simples, não lutando contra tudo que mudou em nossa vida e ao nosso redor, mas sim fazendo um esforço diário para mantermos a nossa essência interior. A habilidade de manter a calma diante de uma situação estressante é considerada por muitos praticamente como um superpoder, pois é o tipo de coisa que nós gostaríamos de ter, mas que simplesmente parece ser impossível para nós. Mas hoje eu vou te dar 3 dicas valiosas e simples sobre como você pode começar a praticar uma mentalidade mais pacífica e deixar que isso reflita em todas as áreas da sua vida. Você pode viver uma vida mais calma. Você é capaz de iniciar uma nova fase em sua vida. E eu não estou dizendo isso apenas para fazer você se sentir melhor. Eu estou apenas te lembrando que, se em você existe uma vontade imensa de alcançar essa mudança, essa mentalidade mais pacífica e esse estilo de vida mais sereno, acredite, também existe a força necessária para você conseguir viver isso. A primeira coisa que você precisa saber antes de começar a encarar a sua impulsividade é que você não é o único que enfrenta esse tipo de problema. Quando nós entendemos isso, tiramos a ideia de que somos algum tipo de monstro furioso e entendemos que apenas somos humanos. E o fato de termos que melhorar realmente no quesito paciência não faz de nós pessoas horríveis. Entenda isso. A falta de paciência é apenas algo que você precisa melhorar. E assim como acontece com qualquer outra habilidade, você não nasce sabendo ser paciente. Temos a mania de acreditar que a paciência é algo que nasce com algumas pessoas e com outras não. E simplesmente alimentamos essa ideia dia após dia, tanto para justificarmos a nossa falta de paciência, quanto para nos confortar do fato de que não conseguimos desenvolver uma mentalidade mais tranquila e um comportamento menos impulsivo e raivoso. Dito isso, a primeira dica que eu tenho para você é: enxergue a paciência como uma habilidade a ser desenvolvida. Ao fazer isso, você elimina essa ideia mentirosa de que você nunca será capaz de se tornar uma pessoa mais paciente, sendo que o que aconteceu com você foi exatamente o oposto.
Pois se você não nasceu sabendo ser paciente, obviamente você também não nasceu sabendo ser impaciente. Na verdade, você foi se tornando assim aos poucos, devido a várias situações da sua vida. Você pode sim se tornar alguém mais paciente com o tempo, e para isso você vai precisar dessa segunda dica, que é a seguinte: não se esforce para encontrar o culpado pela sua raiva. Apenas lide com ela e tente se expressar da melhor forma. Um dos maiores fatores que contribuem para que fiquemos estressados e impacientes é a certeza de que alguém está causando isso em nós. Pois isso cria dentro de nós a sensação de que estamos sendo injustiçados. E não tem nada mais forte do que esse sentimento de injustiça sendo cometida conosco, para nos deixar completamente enfurecidos. Por isso, se você quer ir diretamente na raiz do problema da falta de paciência, você precisa parar de tentar achar um culpado para a sua falta de paciência, imediatamente. Todos os dias vão surgir situações conflituosas que vão te deixar desestabilizado. Todos os dias surgirá alguém que vai te chatear e fazer você perder a paciência. E todos os dias algo vai fugir ao seu controle e vai te pegar desprevenido, causando estresse e ansiedade. Ou seja, se você ficar procurando um culpado, você nunca vai tratar o verdadeiro problema, que é a sua falta de paciência. Pois não podemos controlar as situações que vão acontecer em nossa vida, mas podemos melhorar cada dia mais a nossa maneira de reagir a elas. O que me leva à terceira e última dica dessa reflexão, que é: não crie expectativas irreais para não precisar lidar com um estresse real. Um dos maiores causadores do nosso estresse é a expectativa que criamos em cima das coisas. Seja a resposta que esperamos obter de alguém durante uma conversa, mas que acaba sendo uma expectativa quebrada, já que recebemos uma resposta totalmente contrária daquela que gostaríamos de receber. Seja algo que havíamos planejado até nos mínimos detalhes, mas que na hora de acontecer, tudo ocorreu totalmente diferente do que nós havíamos pensado. Todos esses tipos de situações podem fugir do nosso controle e quebrar as nossas expectativas. Então, o mais correto a se fazer seria não criarmos tantas expectativas sobre tudo o tempo todo e deixarmos a nossa mente mais flexível para todas as possibilidades que podem acontecer no nosso dia. Quanto menos expectativas você tiver na sua mente, mais espaço você terá para lidar com todos os imprevistos que surgirem. E ainda você conseguirá pensar com mais calma antes de agir e antes de falar, pois você não tinha grandes expectativas sobre aquela determinada situação. Então você consegue analisá-la de fora, com uma certa distância, e consegue agir de forma mais racional. Você também não pode ir para um outro extremo, que é ser pessimista em relação a tudo que vai acontecer. Sabe aquelas pessoas que têm um lema de vida que é assim: eu sempre espero o pior, porque assim eu não me frustro com os resultados ou com aquilo que eu estava esperando. Não seja uma pessoa que sempre acha que as coisas ruins ou as coisas péssimas vão acontecer com você. Aproveite a sua vida, relaxe, aproveite o momento, esteja conectado com as pessoas à sua volta, mas busque o equilíbrio. Essas foram as 3 dicas para você que quer ser mais tranquilo. E entenda isso, não significa que essas dicas vão te tornar uma pessoa mais calma de uma forma instantânea. Obviamente não. Porém, elas são um início, são como um primeiro passo
que você precisa dar em direção a essa nova mentalidade mais pacífica. Eu sou Edivaldo Oliveira e você acabou de ouvir o Minuto Reflexão. Se você ouviu até aqui, escreva essa frase aqui nos comentários. Escreva assim: eu serei mais calmo.